Fala galera, tudo bem? Professor Daniel Marques aqui, de História do Superconcurso. Hoje a gente vai falar sobre o primeiro reinado, né? Até o fim dele, tá? Dom Pedro I, primeiro reinado, até o seu fim. E vamos falar também sobre o processo que levou até o fim do primeiro reinado, beleza? Vamos comigo aqui. O primeiro reinado começa lá em 1822, né? E termina em 1831. Nossa, tão curto assim? Vamos entender por quê, né? Bom, quando a gente pensa em primeiro reinado, a gente tem que entender que Dom Pedro I ele tinha um projeto político de concentrar poder no Brasil, né? Ele tem características absolutistas. A gente vai ver isso, por exemplo, com a Constituição de 1824. O Brasil chega a tentar uma Constituição antes disso, tá? O Brasil já é independente. Essa Constituição, a Carta Magna, é elaborada e chamada de Constituição da Mandioca, né? Não dá muito certo, né? Na verdade, é uma proposta que as elites agrárias fazem a Dom Pedro I, ele recusa, né? Rasga, e ele manda redigir uma nova, manda fechar a Assembleia Constituinte, e ele mesmo faz a Assembleia. E como é que isso acontece, né? Como é essa nova Constituição que ele vai redigir? Essa nova Constituição, a primeira Constituição brasileira, do Brasil já independente, em 1824, ela tem uma característica muito importante. Ela inclui os 3 poderes, tá? Você já sabe quais são: legislativo, executivo e judiciário, e inclui um 4º poder. Opa, um 4º poder? Sim, é o poder moderador. Moderador? O que seria isso? Uma palavra moderar, né? Modera, tem que moderar no chocolate, moderar na comida, comer de forma moderada, agir de forma moderada, ou seja, controlada, né? De forma administrada, controlada, né? Isso significa que Dom Pedro I foi lá e colocou os 3 poderes e colocou um 4º poder. O poder moderador é um poder que controla os outros 3 poderes, ou seja, tornando quase inúteis essa interdependência entre os 3 poderes. Na verdade, esse 4º poder vai o caracterizar como um centralizador, como um absolutista, alguém que vai controlar os outros 3 poderes, né? Então, do que adianta ter os outros 3 se tem um poder que é de Dom Pedro I que controla todos os outros? Né? Mostrando e faz com que a gente perceba que a principal característica de Dom Pedro I é essa concentração de poder. E é isso, vai ser esse um dos principais motivos que vai levar à crise do primeiro reinado, tá? Vamos entender por quê. Então, Dom Pedro I começa a sua forma de governar já com uma constituição extremamente autoritária, concentradora, absolutista, tá? O que vai tornar os estados cada vez mais insatisfeitos com essa falta de diálogo, com essa falta de relacionamento. Na verdade, ele adota uma postura absolutista concentradora de poder que vai incomodar muitos estados que querem alguma autonomia, algumas elites econômicas, agrárias, né? Bom, então a Constituição de 1824 ela estabelece lá esse poder moderador. Bom, então já denota a concentração de poder de Dom Pedro I, e aí a gente tem um primeiro baque. Dom Pedro I, né, já mostra o que vem, né, já concentrador de poder, absolutista na sua característica de governo, como imperador, e aí vem a Guerra da Cisplatina. Bom, a Guerra da Cisplatina vai de 1822 a 1828, tá? A gente falou sobre ela. O Brasil, quando se torna independente, né? Na verdade, quando se eleva a Reino de Portugal e Algarves, anexa o território da província chamada Província da Cisplatina, que ficaria ao sul do Brasil hoje, né? Que hoje é o atual Uruguai. O que acontece? Dom João VI vai anexar esse território, mas a população que está ali, não que é de origem espanhola, né? Nativa ameríndia, mas nativa de origem hispânica, não vai querer ser anexado ao Brasil, né? Vai lutar contra isso. Ou seja, o Brasil, nesse caso, vai ter que lutar pelo domínio do território da província da Cisplatina. Isso vai acontecer, só que tem um detalhe. A população acabou, né, digamos assim, acabou de perceber a independência, né? Há uma percepção de Brasil independente. E a primeira atitude é uma guerra impopular. Por que é impopular? Porque, apesar de, né, a gente pelo Brasil não ter participado de muitas guerras e não ser um país bélico, na forma de dizer, a gente talvez não tenha a noção do que uma guerra provoca. Uma guerra provoca custos altos, né? Toda a economia passa a girar em torno dessa guerra.
o que acontece também é que eu preciso mandar pessoas para lutar na guerra. Obviamente eu terei baixas, mortes, é uma coisa impopular. Imagina, você acabar de se tornar um país e entrar numa guerra, né? Então, várias medidas de Dom Pedro I, entre elas entrar na Guerra da Cisplatina, começam a ser questionadas. Já é um imperador autoritário, já é concentrador de poder, já não tem mais diálogo com as elites agrárias, sociais e econômicas daquele momento. E começa a perder popularidade porque entra na Guerra da Cisplatina, por um território que tenta ser anexado lá durante o período de Dom João VI. Então, o que acontece? O Brasil entra na Guerra da Cisplatina, tá? E é derrotado. Mais tarde, o território da Cisplatina vai ser o que a gente conhece como mais tarde a República Oriental do Uruguai, né? Então o Brasil entra numa guerra impopular, recém-independente, e é derrotado. Ou seja, aumento da dívida, enfraquecimento da popularidade do primeiro, né? Aumento dos problemas da popularidade dele na sua forma de liderança, porque entrar numa guerra pode ser uma busca por identidade, né? Identidade nacional, reforçar a força do país, os símbolos pátrios. Mas quando você perde uma guerra, é um baque muito grande. Então, já era uma guerra impopular e ele perde a guerra, né? Nós perdemos a guerra de certa forma. Então, a partir de então, a gente começa a perceber que a popularidade do primeiro só cai. Inclusive, não com a população em geral, também com ela, mas principalmente com as elites que ajudaram, de certa forma, a independência do Brasil a acontecer, né? Que eram a sustentação de Dom Pedro I. Então ele começa a perder popularidade com a estrutura que o permitiu a independência, de certa forma. Então, a Guerra da Cisplatina fracassa, o Brasil sai derrotado, mais uma baixa, além do autoritarismo. Acontece, em mesmo 1824, como reação ao autoritarismo de Dom Pedro I, a chamada Confederação do Equador. Tá? O que é a Confederação do Equador? É um movimento de estados nordestinos, liderados por Pernambuco, mas que também fazem parte a Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Um movimento, então, em 1824, que vai lutar pela sua emancipação, pela separação desses territórios como um único território, separado do poder de Dom Pedro I, ou seja, do Império Brasileiro. A Confederação do Equador, então, já é uma reação imediata à independência do Brasil. Isso é muito importante, porque não é politicamente frágil isso, é pensado. E por que tem esse nome de confederação? A confederação é qualquer organização, né? As federações unidas, né? Por exemplo, a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, as confederações brasileiras, né? De futebol, é a entidade que representa. Então a confederação é a união desses estados, dessas federações. E por que do Equador? Pela proximidade do Nordeste brasileiro, de certa forma, com a linha do Equador, né? Dá para entender. E por inspirar-se também na Constituição do Equador, tá? Recém-independente. Então a gente está falando de já imediatamente à independência, uma saída política levantada por alguns estados, nesse caso, Nordeste do Brasil. Tá? A Confederação do Equador vai ser debelada, ou seja, vai ser destituída, não vai acontecer, não vai se realizar, evidentemente, mas já fica aqui uma prova da repulsa à administração. Então, para a primeira, é a independência do Brasil. A gente percebe que não foi simples, as pessoas adoraram, os estados comemoraram, que ótimo, não. A gente percebe que a reação imediata é justamente uma complicação. Então você percebe que Dom Pedro I começa a perder popularidade desde a sua primeira Constituição. Que ele rasga a primeira Constituição proposta pela elite social e econômica daquele momento, formata uma nova Constituição em 1824, extremamente autoritária, que inclui o poder moderador que a gente já falou. Então, perda da popularidade dele no sentido social, mas também no sentido elitista. A Guerra da Cisplatina é uma guerra impopular, e o Brasil perde, ou seja, menos 2 pontos aí. E a Confederação do Equador, que é uma reação imediata dos estados nordestinos, né, naquele momento, para a saída do território brasileiro, né, recém-independente. Então você começa a perceber que Dom Pedro enfraquece, você começa a ter seu poder enfraquecido. Isso é determinante para sua queda. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar na Noite das Garrafadas. O que é a Noite das Garrafadas? É o estopim para o final do primeiro reinado. Como assim? O que acontece?
Dom Pedro I tem seus apoiadores, né? Seus apoiadores lá. E o que acontece? Ele vai para Minas Gerais e quando ele volta para o Rio de Janeiro, naquele momento a capital do Brasil, alguns apoiadores tentam organizar uma festa, sabe? Uma espécie de boas-vindas. E aí os opositores de Dom Pedro I já carregam a raiva e a falta de simpatia com o imperador brasileiro, aproveitam o momento da festa de boas-vindas para causar uma confusão no Rio de Janeiro. E essa confusão vai terminar com os opositores arremessando garrafas em cima do imperador e dos seus apoiadores. Isso, basicamente, a Noite das Garrafadas é uma forma de mostrar o estopim, né, de ser o estopim, na verdade, de demonstrar a insatisfação da população brasileira, da sociedade como um todo, das elites econômicas também, e agrárias, para com o imperador brasileiro naquele momento. Ou seja, em 1831, Dom Pedro I decide renunciar ao cargo brasileiro, ao cargo de imperador, e volta para Portugal, onde vai ser imperador lá, né? Aqui, ele sai. E quem fica? Bom, não tem nenhum sucessor maior de idade. Ele deixa aqui, sim, o seu filho, né, ainda menor de idade, com 5 anos de idade, que viria a ser Dom Pedro II. Mas, como vocês sabem, a gente não pode ter um imperador de 5 anos de idade. O Brasil não tem um sucessor imediato, é o que a gente chama de vácuo de poder, e ao invés de terminar o primeiro reinado e começarmos o segundo reinado, nós começamos então o período regencial, beleza? O período regencial é esse período delicado, onde nós teremos um vácuo de poder, uma interseção entre Dom Pedro I e Dom Pedro II. Esse período onde Dom Pedro II não pode assumir por conta da sua menoridade. Esse é o assunto da nossa próxima aula, beleza? Estudem, não deixem de estudar esses tópicos aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Um forte abraço e bons estudos a todos.